Ok, muito boa tarde. Hoje eu quero falar para vocês sobre essa tal nova fase. Uma nova fase para mim, a última que eu passei, a mais brusca, foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia. O que com certeza diz que não foi um momento de rompimento brusco só para mim, claro. Mas para mim, especificamente, eu estava no meu último ano do ensino médio. Como a gente estava todo mundo trancado em casa, eu não estava fazendo nada. E isso para mim, em si, já era um problema. Eu acredito que muitas mulheres se identificam com isso. Inclusive é por isso que eu tô gravando esse vídeo. De que quando você não tá fazendo nada, você se sente incomodada. Tipo, não estou sendo útil pra ninguém, não estou fazendo nada. Como assim eu não estou correndo atrás de nada? O que que eu estou fazendo na minha vida se eu não estou correndo? E a pandemia foi um momento onde todo mundo teve que parar. Mas algumas de nós mesmo assim não pararam, né? Eu fui uma delas. Durante a pandemia, eu estava terminando o ensino médio, a gente teve aquelas EADs de emergência e a gente geralmente não fazia nada. O que para o adolescente é ótimo, né? Mas era o meu último ano. Eu queria fazer faculdade. Eu não tinha certeza do que eu queria fazer faculdade, mas eu queria fazer faculdade. Isso antes da pandemia. E eu pensei, poxa, para fazer faculdade, eu não tenho como pagar uma faculdade, né? Tenho como entrar numa particular. Eu não consigo pagar. E depender dos meus pais para pagar minha faculdade, para mim, não é uma opção. Então, minha única opção era federal, estadual. E a minha estadual, se não me engano. Então, durante a pandemia, não tinha como fazer cursinho. Talvez tivesse, mas eu não realmente pensei nisso. Eu separei alguns vídeos no YouTube. Eu primeiro pesquisei os temas que caem na FUVEST. Fiz uma lista dos temas que caíam na FUVEST, que é o vestibular da USP. Eu sempre dizia, não tô contando que eu vou entrar, né, esse ano mesmo. Que é difícil, a gente tá na pandemia, e eu não tô estudando muito sério. Eu tava estudando muito sério. Meu cabelo começou a cair, sabe aquele final de estresse que você fica assim? Eu tava levando muito a sério mesmo. Mas eu dizia que não era nada demais. Mas quem tava comigo ali dentro de casa viu eu chorando de estresse. E eu estudei pro vestibular sozinha. E física, química, biologia, matemática, português, literatura, eu não realmente sabia o que eu queria fazer. Eu só sabia que eu tinha que entrar na faculdade federal. Primeiro eu pensei em estudar astrologia. Mas aí eu descobri que para estudar astrologia é física e eu fiquei, então eu quis muito. Então, quando eu estava me inscrevendo para a FUVEST, quando eu estava me inscrevendo para a FUVEST, eu defini o meu curso. Olhei a listinha, letras, interessante. E aí eu tentei para letras. E foi. É estranho não dizer que não foi uma coisa do destino, do universo, porque é o meu curso. E só ter encontrado ele na lista, tipo, vamos qualquer coisa. Poderia ter estudado geografia, história, né? Tipo, vamos em letras. E é o meu curso, de verdade. Então, e durante a pandemia, principalmente, foi uma época em que eu me senti muito cuidada pelo. É estranho falar isso porque eu sempre fui a pessoa mais racional, aquela pessoa que tenta racionalizar tudo e tudo mais. Então, dizer que eu me senti cuidada pelo divino durante essa época é estranho para eu dizer em voz alta. Mas foi isso. Teve um momento que eu tava até a tampa de estresse. Claro, a gente não saía de casa, eu tava me atolando de estudo, eu me sentia pressionada, cobrada por mim mesmo. Não tem nada concreto me pressionando, nunca teve nada concreto me pressionando. Eu colocava essa pressão em mim.
é aquela coisa que depois na terapia a gente descobre que você acha que o seu valor está vinculado a você ser uma pessoa estudiosa. Porque quando você tira boas notas na escola, você leva elogios. Então você acaba associando seu valor a isso. E foi uma coisa que aconteceu comigo. E para eu entender e desfazendo isso, é uma coisa que eu tô trabalhando até hoje. Bem, eu estava muito estressada e eu senti uma paz muito grande em um certo momento. E eu senti uma gratidão muito grande, tipo, ok, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas obrigada por cuidar de mim. E acredito que esse foi o meu primeiro contato mesmo com, sabe, com aquilo que a gente não põe em palavras. E foi uma experiência bem interessante. E foi quando eu comecei a me interessar pelo tarô também. Claro que o tarô veio antes da sensação. E a minha família é evangélica. Meus pais nunca foram intolerantes. Mas ainda assim a gente sentia uma coisinha, tipo, eu sei que isso aqui é diferente, então. E eu comecei a estudar tarô com cartas de baralho. Porque eu descobri que originalmente o tarô era uma coisa mais cartas de baralho. Então temos os arcanos menores, que são os naipes de um baralho comum de jogo, e os arcanos maiores. É aí onde a gente diferencia. Então, basicamente dá para você jogar tarô sem os arcanos maiores com um deck de baralho de jogo comum. E foi assim que eu comecei a aprender. E foi um processo muito de autodescoberta, de eu descobrir que eu gostava dessas coisas mais esotéricas. E aí aprendi muito sobre astrologia, e uau! E aí eu descobri que o que eu queria fazer a respeito de astronomia, na verdade, tinha mais a ver com astrologia. Então, ainda bem que eu não fui para esse lado, porque eu e física a gente não se dá bem. Uma nova fase. Bem, essa fase da pandemia, bem no meio da pandemia, tem aquele momento onde as coisas ficam muito diferentes, a gente se perde completamente. Para recuperar esse contato depois, foi muito difícil. Eu passei na faculdade, foi uma festa e tal, e foi um orgulho muito grande, porque eu estudei sozinha para isso. E eu nunca realmente parei para reconhecer isso, quão longe eu fui, sozinha. Assim, é claro que eu tinha acesso à internet, acesso ao computador e tudo mais, mas ter corrido atrás disso e ter a disciplina para me manter estudando todo dia, eu estudei faltando 4 meses pra prova, coisa assim, foi um negócio insano. E eu dei muita sorte, porque tinham não fazia muito tempo que para alguns cursos específicos, a segunda fase. Alô? Tudo. Ok, tudo certo no microfone. Não fazia muito tempo que na segunda fase da FUVEST, a gente tem a primeira fase, onde você preenche é uma coisa de alternativas. E eu fui muito mal nas partes de exatas, então a prova de que física não era pra mim. Mas eu consegui acertar um tanto de questões suficientes para passar para a segunda fase. E na segunda fase, tradicionalmente, é exigido português, matemática de base e depois outras matérias que dependem do seu curso. A minha sorte foi que a política tinha mudado há não muito tempo atrás, e na minha segunda fase a gente teve português, história e, se eu não me engano, geografia. Então eu não precisei fazer matemática, porque a segunda fase é escrita, a resposta é por extenso. Então você não tem alternativas, você precisa escrever e justificar a sua resposta. Se eu tivesse que fazer uma conta, dificilmente eu teria passado na USP. Então deu tudo muito certo. E também a gente não tinha um computador em casa que eu pudesse usar todo dia para estudar. Mas na pandemia minha mãe conseguiu um emprego, home office, e a empresa deu o computador para ela. Não deu o computador, mas depois que ela saiu da empresa, a gente comprou um computador de um jeitinho mais fácil, enfim.
acabou que o computador caiu na minha vida. E se ele não tivesse caído na minha vida, dificilmente eu teria conseguido estudar daquele jeito que eu estudei. Então, sabe quando as coisas vão só se encaixando? E eu lembro de, nessa época da minha vida, ter uma convicção muito forte de que tem coisas que são para acontecer. Nossa, eu tô gravando o vídeo sem iluminação. Ó, eu vou ligar a iluminação aqui. Aí é até bom pra gente saber se fica melhor ou pior. E eu tive uma convicção muito forte de que tinha coisas que eram para acontecer, de que eu estava sendo cuidada e protegida e que tinha coisas que eram para acontecer na minha vida. Eu tinha uma convicção forte de que era para eu estar nessa faculdade, de que era para eu passar, porque tudo se encaixou muito certinho, mano. E hoje eu tô no último ano da faculdade. E é uma coisa que eu meio que perdi a confiança, a certeza de que tem coisas que são para acontecer. E eu tô voltando aqui nessa história, inclusive contando, porque pode ser que isso afete alguém também, da mesma forma que está me afetando. Eu tô. Aquela foi uma nova fase, por isso que o vídeo chama Nova Fase. Mas agora eu tô entrando numa nova fase também. Assim, e lembrar disso nessa nova fase tá sendo difícil pra mim. Por algum motivo, tem. O pessoal tá aqui, tá me ligando hoje. Bom, me lembrar dessa sensação, me lembrar dessa certeza de que tem coisas que são para acontecer, tá sendo difícil para mim. Difícil de confiar, tá sendo difícil de, sabe, realmente ficar tranquila com o que vai acontecer, porque tem coisas que são para acontecer. Eu acredito também que nós temos o livre-arbítrio, mas quando uma coisa é tão importante na nossa vida, que causa essa sensação de nova fase, eu acredito que tem coisas que nos levam para esse caminho. Eu acredito que tem alguns pontos-chave da nossa vida que são importantes de acontecer. E eu sinto que eu tô em um desses pontos-chave. Mas confiar do jeito que eu confiei antes, que também não me poupou de estresse, né? Porque eu acho que eu tô na fase menos estressada da minha vida. E ainda assim eu não tô tão desestressada, né? Ó, muito chá, muito chá. Mesmo com tarô, agora eu tô aprendendo leitura de mal também. E muitas leituras do meu mapa astral. O mais importante, que é de fato confiar, que é de fato ter a fé de que as coisas vão cair no seu devido lugar, vai dar tudo certo. É difícil de você confiar e é difícil de você aceitar que não dá para ter controle de tudo, que não dá para ter controle de certas coisas. A maioria das coisas a gente não tem controle. Por exemplo, eu tive controle do meu estudo, do tanto que eu estudei, mas eu não tinha controle da nota de corte, tanto de notas que o tanto de acertos que eu precisaria ter para conseguir passar para a segunda fase. Então a gente vai até um ponto, mas o outro ponto não depende da gente. E até onde a gente pode ir é, é pouco, a gente não é capaz de fazer muita coisa. E ainda assim a gente às vezes age como se fosse. Eu tô agindo como se, nossa, eu quero acabar, mas só um pouquinho, beleza. Licença.
Ahn, Agir como se a gente tivesse esse controle é exaustivo, é extremamente cansativo e não resolve muita coisa, resolve bem menos do que a gente gostaria que resolvesse. E mais estresse do que resolve. Enfim, não é bom achar que se tem controle, porque, sinceramente, a gente não tem muito controle. E quando a gente acha que tem, a gente fica tentando controlar e não dá certo. E a gente se frustra, nossa, eu não estou sabendo controlar bem o suficiente para isso dar certo. E é uma loucura. Então, eu depois que eu entrei pra faculdade, 1 ano depois, se eu não me engano, eu comecei a fazer terapia. E em certo momento, a minha terapeuta recomendou que eu escrevesse, fizesse escrita terapêutica. Hoje eu sei que se chama assim, mas eu não me lembro bem como ela chamou na época. Então, há uns 3 anos, eu tenho diários. E recentemente eu comecei a ler o meu primeiro diário. E, hoje eu tenho essa sensação um pouco de estagnação, de eu não estou indo longe o suficiente. E eu sei que é tudo coisa da nossa cabeça. Mas quando você está sentindo isso, vivendo esse momento, é difícil de realmente se destacar desse pensamento, olhar por fora e dizer: olha, isso aqui é coisa da sua cabeça. Ó. Na verdade, você não tem controle sobre muita coisa e você cresceu muito de muito tempo pra cá. Mas, como eu tenho uma coisa concreta, uma coisa física, para olhar para trás e ver, porque eu escrevi os meus pensamentos e os meus sentimentos. Então, olhar para como eu lidava com muita coisa antes e olhar para como eu lido com muita coisa agora é tão diferente e tem coisas que aconteceram há tanto tempo atrás, 3 anos atrás, e parece que foi há 2 meses, 1 mês. É bizarro, a gente não tem noção de nada, a gente só vai vivendo no automático por tanto tempo e não presta atenção nessas coisas. Quando eu comecei a escrever, eu tinha acabado de entrar para a faculdade de letras e o meu maior sonho era ser uma grande revisora. Eu queria revisar textos, porque eu acreditava que isso me daria uma liberdade geográfica muito grande. Porque você revisa textos em qualquer lugar, e é verdade. Mas se você conseguir esses textos para revisar, depende de uma rede de contatos tão vasta e de uma postura firme e de você saber lidar com o mercado. E eu não tinha nada disso na época. E hoje eu tenho 3 anos de experiência na carreira. Mais anos de experiência da carreira, eu teria que contar isso. Acho que dá uns 4 ou 5 anos que eu fazia coisas antes de entrar para a faculdade. Enfim, eu comecei a registrar há uns 3 anos. E é pouquíssimo tempo. Olha, eu fico batendo no microfone, perdão. E 3 anos é pouquíssimo tempo. Sabe, eu tenho 22. Eu sei que eu não sou velho o suficiente para ficar pensando na idade, mas às vezes ainda assim a gente tem que pensar. Eu tenho 22 anos. E 3 anos da minha vida, o que que é? É pouquíssima coisa. Da minha vida, que é curta ainda. Imagina a idade da Terra, a idade do universo, e eu coloco toda essa pressão em mim com 3 anos de história pra contar. Entende? A gente se cobra tanto. E hoje eu tenho esses anos todos da carreira, onde eu fui revisora de texto, fui preparadora, coordenei livros inteiros. Nossa, coordenei muitos livros, trabalhei muito tempo em editora, fui muito evento literário, conheci escritor pra caramba, revisor pra caramba, tradutor pra caramba, fiz traduções grandes e estive no mercado editorial. E hoje, pra mim, 3 anos atrás, eu de 3 anos, teria olhado pra mim e diria, uau, que incrível tudo isso que você fez. E eu tô aqui. Ai, tá tocando Breaking Sugar de Ana da Rihanna. Eu tô com vontade de chorar. Eu, de 3 anos atrás, só 3 anos atrás, olharia pra mim hoje e acharia sensacional.
E ainda assim, eu tô aqui, nesse pedestal que eu de 3 anos atrás teria me colocado e pensando: "Poxa, eu devia estar fazendo mais. Poxa, eu tô tão pra trás, tô estagnada". Uh, Desculpa. Hã, sabe, e não parar e valorizar até onde eu cheguei é tão injusto. E talvez você esteja passando por um momento parecido, onde você está sentindo que não está avançando o suficiente, que você não está fazendo o suficiente. E você, de 3 anos atrás, como você se veria onde você está hoje? É difícil de lembrar que o sucesso não é linear, não é uma subida linear. A gente passa por altos e baixos. E manter calma, manter a fé, manter a cabeça positiva durante esses tempos é complicado. Mas ainda assim, se levantar todo dia, tentar fazer melhor todo dia, já é um sucesso, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito apegada a relacionamentos afetivos. Talvez por conta de querer focar tanto nos estudos, por atrelar o meu valor a isso, né? Mas de qualquer forma, eu comecei a primeira vez que eu saí com uma pessoa, eu tinha 18 anos, 19 acho. Nunca tinha saído, nunca tinha beijado na boca até os 19. E foi péssimo, terrível, foi terrível. E eu tinha muitas coisas para resolver também dentro de mim, antes de conseguir entrar numa coisa estável. E nesse caminho eu tive muitas frustrações, e eu sempre achei que eu precisaria lidar com as coisas sozinha. Mas hoje eu consigo olhar em volta e ver que eu não tô sozinha. Não só na parte afetiva, porque eu encontrei meu outro que é incrível e, uau, se eu não tivesse passado por tanta frustração afetiva antes, eu nunca teria a maturidade que eu precisei ter para construir esse relacionamento lindo que eu tenho hoje. Mas não só na área afetiva, olhar em volta e ver minha família, ver meus pais, minhas primas, meus tios, meus avós. É uma vitória, sabe? Olhar em volta e ver que eu não preciso me sentir tão sozinha quanto eu me sentia antes. Eu tenho, assim, se eu pudesse fazer uma recomendação para você que tem esses momentos, começa uma escrita. Será que ainda tá gravando? Tá. Ah, começa uma escrita terapêutica, um diário, para você olhar daqui 3 anos e poder ver essas coisas. É, foi um vídeo complicado de fazer, mas eu queria fazer há um tempo já. E sabe quando você tá só testando coisas? Eu tô tentando não pôr muita pressão e compartilhar, não só compartilhar as vitórias internas, mas também falar para reconhecer as vitórias internas, sabe? Ah, a gente tá vivendo constantemente ciclos de que tem um começo e um fim. Então, eu tive essa nova fase onde eu passei por tanta coisa. E agora eu sei que eu tô começando outra fase. É um sentimento parecido, mas novas fases são assustadoras e são. Nossa, e elas derrubam tudo o que a gente construiu antes, mas destrói porque não serve mais pra gente. Porque a gente cresceu e os padrões que a gente usava antes agora não funcionam pra gente porque a gente tá muito mais avançado. Então, a gente precisa de coisas novas, mas essas coisas novas dificilmente vêm fácil pra gente. Não é fácil da gente
começar de novo. Não é fácil de a gente, ah, principalmente manter a calma e a fé durante esses momentos. Mas as coisas passam, elas melhoram e aposto que daqui a 3 anos você vai estar muito mais avançada do que você está agora. E daqui a 3 anos, provavelmente, espero que sim, eu também vou estar mais avançada do que eu tô hoje. E vou olhar pra mim e pensar: "Uau, era só confiar, tá tudo bem". Bom, até o próximo vídeo dessa semana, que eu quero fazer 2 por semana. Vamos ver como é que isso vai rolar.